Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais uma etapa da nossa maratona de lives. Hoje eu vou ter a honra, o prazer, o privilégio agora, 3 horas em ponto, de entrevistar uma das juristas mais respeitadas do país no campo do direito privado, principalmente na comparação dos sistemas brasileiro e alemão. É a professora Carina Fritz. Ela tem se destacado com a coluna que ela mantém no site Migalhas, né, especificamente sobre essas referências, e tem efetivamente produzido muito e se tornado realmente uma das juristas mais respeitadas do país. Eu vou já falei para ela vai entrar daqui a pouquinho, mas enquanto ela não entra, eu quero pedir para vocês que estão me acompanhando nesse momento, né, que também, além de se inscrever aqui no meu canal, que vocês já estão assistindo, então provavelmente já seguem aqui o R. Pamplona Filho, sigam também a professora Carina Fritz, né, Carina com K, Fritz, F-R-I-Z, né, aqui no Instagram, e os meus 2 canais no YouTube, né, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Essa live está sendo feita aqui no meu canal, no meu perfil, então eu vou fazer o download, né? Já vi que a doutora Larissa Leite já está aí, sempre atenta, e vai fazer o download, né? Para colocarmos lá no canal Pamplona. Qual o critério de um para o outro? No canal Pamplona eu boto material exclusivo, ou seja, essa da live aqui fica no meu perfil, então é do canal Pamplona. Quando eu faço em outro perfil, né, ou como convidado, alguma coisa assim, aí eu boto no canal Papeando com Pamplona. E vocês, estão todos direitinho? Como é que vocês estão? Entrando no final de semana. Eu vou ter hoje 3 lives, só para vocês ficarem cientes. Vai ser às 15, às 17 e às 19. E tá rolando lá no Supremo Tribunal Federal, né, ao julgamento em relação a ADI sobre a MP 936. Então, eu estou aqui nesse momento, aqui, mas deixando aqui tudo informado para a gente poder acompanhar também isso, porque eu faço agora com a professora Carina Fritz, né, especificamente no campo das relações contratuais, mas às 17 horas já faço lá no Direito News, né? Aí lá você é convidado, então você já vai lá para o Papeando com o Pamplona, né? Com a professora Laura Ellen, sobre a jurisprudência nesse ponto, as decisões do Supremo, né, sobre as MPs, inclusive, vai ser assim ao vivo, praticamente, a gente batendo papo, fazendo live e fazendo a referência. E às 19 horas eu faço com uma figura muito simpática e muito culta também, que é o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Ou seja, hoje é uma tarde de lives. Eu estou esperando a professora Carina Fritz aparecer aqui, mas ela não apareceu ainda, né? Eu estou vendo se ela... Não saiam daqui, eu vou mandar um WhatsApp aqui para ela. Está aqui, mas não apareceu aqui ainda não. Cadê? Quem é que tem aqui pedido para participar ao vivo? Carina, dá um tchauzinho assim, que aí eu vejo você, dá um oi assim, que eu já puxo você, quer dizer, os participantes. Cadê? Transmitir ao vivo com... Eu tô procurando, cadê Carina Fritz? Cadê? Ainda não entrou, não. Cadê ela? Não tá aqui, não. Será que ela tá atrapalhadinha? Gente, só um detalhezinho, vou ter certeza aqui, e esse for o caso, eu vou dar uma última tentada, vou ligar para ela aqui. Oi, eu voltei, tá? Ela disse que está aqui, mas não tá aparecendo. Ela disse que tá saindo, vai entrar, e aí vai mandar um oi. Quando ela mandar oi, eu puxo ela aí. Enquanto isso, gente, nós estamos aí nesse momento, vocês podem aproveitar enquanto ela não entrou, perguntar qualquer coisa sobre direito civil ou direito do trabalho, notadamente nessa época do coronavírus. Ou simplesmente escrevam de que cidade vocês estão teclando, né, para que eu possa ter uma visão geral da nossa audiência. Escrevam aí, gente. Cadê? Não apareceu nada até agora. Pausei de novo. Olha, apareceu aqui agora. Ó, já mandei, já fiz o convite. Apareceu aqui o convite. Tchan, 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 tchan. Olha ela! Agora sim, olha. Tá com assistente aí atrás, olha só. Dá um tchauzinho aqui. Maravilha, professor. Assistente de câmera. Muito bem, muito bem.
Nessa época, nossos filhos são sempre os nossos consultores para assuntos de redes sociais. Mas que bom, finalmente conseguimos aqui bater esse papo. E aí sim, eu vou falar aqui um pouquinho, explicando aqui para o pessoal que vai entrar pouco a pouco, né? E aí dizer, olha, a professora Karina Fritz tem se destacado, né, no cenário jurídico brasileiro, no cenário acadêmico brasileiro, como uma das vozes mais autorizadas no estudo das relações de direito privado, principalmente no confronto Brasil e Alemanha, né, no qual ela domina. Eu digo, eu falar alguma coisa com ela, eu tenho que colocar alguma coisa da Alemanha. Por quê? Porque dá um lugar de fala diferenciado que qualquer outro professor não está. E eu digo, ó, professora Karina, para mim é uma honra, um prazer, um privilégio fazer essa live contigo e ter a oportunidade, né, de ter um olho a olho contigo através dos nossos celulares, mas também já estreitar ainda os laços. Já falei para a senhora, tenho muito interesse em incorporá-la também no corpo docente do nosso curso de pós-graduação online de Direito Contratual do SES. Acho que vai ser sensacional termos também a sua atuação. Boa tarde, já lhe dou a palavra para ter umas considerações iniciais enquanto o pessoal está entrando. Boa tarde, Rodolfo. É um prazer enorme estar aqui com você. Tive essa pequena dificuldade técnica no início, porque é a minha primeira live. Tá vendo? Olha só. Gente, eu estou falando assim, eu estou fazendo as pessoas perder a virgindade. Olha, o Anderson Schiraber fez a primeira live da vida dele também comigo. Agora, senhora, eu já combinei com Mariana Chaves também. Eu estou assim, gente, estamos desbravando os novos mundos. É verdade. E é um prazer enorme estar aqui nesse Papeando com Pamplona live. Live. Né? Tive a oportunidade de assistir um outro Papeando com Pamplona que você gravou com a professora Cláudia Lima Marques uma vez. Foi sensacional. E ela é uma fofa, encantadora. Vou até ligar para ela para ver se ela não quer fazer uma live também, porque e quando a senhora vier em Salvador, a gente vai fazer um Papeando mesmo contigo, vai ser muito legal. Inclusive, eu tenho que avisar o pessoal que acompanha a gente lá no YouTube, né? Com a pandemia, está acabando o meu estoque. Vai entrar agora em abril o último episódio do Papeando com Pamplona que eu gravei. Então, não sei quando é que a situação vai se restabelecer para eu poder fazer via Facebook ou especificamente na forma que eu sempre gostei, que é aquela ideia da superprodução, mas eu pretendo voltar. Mas o Papeando mesmo, o episódio, o programa, o talk show, vai dar um tempo, porque ele também está de quarentena. Mas já fica o convite. Aqui já estou começando, já dizendo 2 convites. 2 promessas, né? O primeiro é de incorporá-lo o mais breve possível lá no nosso curso de pós-graduação online. E o segundo, de quando tiver a oportunidade de tê-la presencialmente aqui na Bahia, fazermos um episódio do Papeando, seja ao vivo, via Facebook, seja na gravação com a estrutura. Vai ser muito legal. Vamos bater um papo agora? Vamos papear. Ainda não é o episódio, mas é a live. Nesse papo, professor, a gente quer ter uma visão geral, e isso para as pessoas que estão hoje vivendo uma situação. Note quantas pessoas hoje estão tensas, esperando o resultado da sessão do Supremo Tribunal Federal sobre a MP 936, que é especificamente do corte da área trabalhista. Mas o direcionamento que ele der para a área trabalhista pode ser também já um norte para outros campos das relações de direito privado. E dentro dessa linha, eu queria entender como é que a senhora tem visto, inicialmente, o panorama no direito privado, especificamente, no campo das relações contratuais, né? Nesse período de pandemia, nesse período de repensar da nossa atuação, seja no Brasil, seja na Alemanha. Por favor, a palavra é sua. Tá certo. Eu gostaria primeiro, Pamplona, de fazer uma pequena exposição rápida sobre as inovações da lei alemã do coronavírus, que eu acho que vai dar um panorama geral para os nossos ouvintes. Eu já tratei desse tema um pouco na minha coluna do Migalhas, que sai todas as terças-feiras. Eu já anunciei aqui no começo. Eu agradeço bastante toda a sua colaboração, divulgação sempre, eu vejo e curto muito, porque é um trabalho que dá muito trabalho fazer. Sim. É uma coluna que dá muito trabalho fazer, ela é semanal, e é bom receber um retorno do público, né, do leitor. Então,
na Alemanha, o que aconteceu? O governo da chanceler Angela Merkel, eles fizeram um projeto de lei, um pacote de medidas que foi submetido ao parlamento. Dentre essas medidas, tinham, além de subsídios estatais para áreas específicas, como, por exemplo, para, digamos assim, verba de socorro, tanto para as pequenas empresas como profissionais liberais, recursos para a saúde, para injetar nos hospitais, né? Para fortalecer a rede de saúde pública nesse momento de combate à pandemia. Dentro desse pacote havia uma lei chamada Lei de Amenização dos Efeitos do Coronavírus no campo do direito civil, falimentar e processo penal. Foram basicamente três áreas que sofreram modificações diretas do legislador emergencial nesse período, né? E essa lei foi aprovada, ela foi aprovada dia 25 de março e publicada no Diário Oficial lá na Alemanha no dia 27. E essa parte relativa ao direito privado, direito principalmente a que toca ao direito dos contratos, já entrou em vigor desde 1º de abril. Então, para o nosso ouvinte entender um pouco, a Alemanha partiu de algumas premissas básicas na hora da elaboração dessa lei. Primeiro, óbvio, a necessidade de combate à pandemia, né? Segundo ponto foi o reconhecimento de que essas medidas de combate à pandemia, principalmente o isolamento social e a paralisação das atividades econômicas que não fossem essenciais, que isso causou um impacto brutal na renda, tanto das pessoas físicas, como também das pessoas jurídicas, né? Então, houve esse reconhecimento dessa crise econômica que está se iniciando, digamos assim, mas cujas proporções nós não sabemos, não conseguimos ainda dimensionar. E uma terceira premissa que eu achei bem interessante foi a necessidade de dar uma concretização ao princípio da solidariedade constitucional e a cláusula do Estado Social de Direito, né? Então, essas três premissas básicas guiaram o legislador na hora da elaboração desse projeto. E dentre as principais alterações, eu gostaria de destacar, apenas para a gente ficar no campo do direito contratual, sim, as três principais básicas mudanças que tiveram. Afetados, em primeiro lugar, foram os contratos de locação, os contratos de consumo essenciais e os contratos de mútuo, né? Então, por exemplo, nos contratos de locação, houve a determinação da suspensão do pagamento dos aluguéis durante o chamado período de crise. O período de crise é um período de 3 meses, que na Alemanha vai de abril até 30 de junho, que é o período que o governo imagina, né, que o parlamento imagina, em que possam perdurar essas medidas, tanto de isolamento... Pode destacar aqui, né, uma fala da própria ministra Angela Merkel, né, que a expectativa é que 70% da população alemã contraia o vírus, ou seja, a primeira vez que eu ouvi falar isso, ainda não tínhamos entrado nesse isolamento no Brasil, eu disse, meu Deus, olha a responsabilidade de uma líder de governo falar isso, né? Ou seja, ninguém pode abrir a boca para achar que é uma situação assim de exagero. Quando o próprio líder da nação diz, é preciso parar, precisa ter um cuidado. Foi o momento que eu disse, opa, quando a gente pensa na Alemanha, a gente pensa em algo extremamente sério. Então disse, olha, nesse ponto, acho que a coisa... Porque naquele momento, janeiro, fevereiro, a gente já tinha no Brasil a Lei 3979, mas a gente ainda estava... será que vai ser necessário ou não? E aí eu já subiu o sinal amarelo, inclusive. É verdade. Inclusive, as restrições de atividade econômica e de isolamento social, desde o início na Alemanha, não foram exortativas, digamos assim, mas foram obrigatórias, sujeitas a multa, inclusive,
né? Vários estados que têm competência para disciplinar a questão promulgaram leis especiais disciplinando isso. Por exemplo, você só pode sair à rua com mais de 2 pessoas se for da mesma família. Se você sai à rua, se tem uma reunião de mais de 2 pessoas na rua, você pode estar sujeito a uma multa de 200 euros por pessoa. Piquenique, fazer piquenique no parque, coisa que os alemães adoram, né? Fazer piquenique, fazer aquele grill, aquele churrascozinho no parque. 250 euros por pessoa. Funcionamento irregular, por exemplo, de academia de ginástica, bares, cafés, 5.000 euros. Então, desde o início, a Alemanha foi muito rígida em adotar essas medidas com cunho efetivamente coercitivo. Né? Então, no contrato de locação, como eu estava falando, houve primeiro uma suspensão do pagamento do período de abril até junho. Os locatários que efetivamente demonstrarem que foram, de alguma forma, afetados pela crise do coronavírus. Né? Por exemplo, você demonstra que seu estabelecimento comercial foi fechado, ou que o seu escritório não está podendo funcionar. Né? Então, e só para entender a medida, é uma moratória, né? Ou seja, ela não é que nessa situação ela não pode ter uma exigibilidade, mas ela volta a ser cobrada a posteriori. De que forma? Parcelado? Tem alguma noção sobre isso? Queria entender aqui. Para o pessoal, para fazer 2 observações enquanto eu faço sempre as interfaces, até porque pode beber um pouquinho de água enquanto está falando o tempo todo, e aí fazer uma homenagem também ao pessoal, porque tem muita gente assistindo de várias partes do país e até da Alemanha. Já estão dizendo aqui, ó, que estão assistindo aqui. Havia uma Amanda dizendo, Sheila também, uma turma participando aqui. E o pessoal está perguntando um assunto, eu fixei aqui embaixo, aqui na live, que é justamente esse panorama da legislação Brasil-Alemanha sobre a questão da pandemia. Continua, professora. É verdade. Então, esses 3 meses ficam em suspenso. E aí, depois, o que acontece? Você paga já em julho? Não. A lei confere um prazo extremamente generoso para o locatário pagar depois esses valores. Essa norma também, já vou falar do prazo, Pamplona, mas essas normas só valem se as partes não tiverem feito um outro acordo. Eu posso, por exemplo, acordar com o meu locador que eu vou continuar pagando, mas com uma redução de 30%, 50%. Né? Ou ele pode optar, por exemplo, como tem acontecido na prática lá na Alemanha, de alguns proprietários de imóveis locados para bares e restaurantes fazer uma total imunidade, né? Vou te liberar 1 mês, 2 meses, por exemplo. Né? Isso também tem acontecido, eu sempre acompanho as notícias e isso tem sido feito no dia a dia. Né? Mas a lei deu um prazo de até 30 de junho de 2022. Ou seja, 2 anos, para que você possa pagar um período que ficou em suspenso. Em primeiro momento, serão só esses 3 meses. Mas se o governo ver que a situação depois de junho não vai estar ainda regularizada, a própria lei já autoriza o governo, por decreto, a prorrogar esse período de suspensão até setembro de 2020. Então, em princípio, vai até junho, mas se a situação não estiver regularizada, pode ser prorrogado até setembro. E aí, uma das críticas que foram feitas lá na Alemanha é que esse período é um tanto longo, né? Porque são praticamente 2 anos. É verdade. Né? São quase 2 anos. Uma outra crítica também que foi feita é que a lei tanto beneficia a pessoa física, mas também as pessoas jurídicas, tanto pequena, média ou grandes empresas. E isso já foi, digamos assim, causa de certo oportunismo, porque no dia seguinte à aprovação do parlamento, aprovação da lei no parlamento, a Adidas, por exemplo, e várias outras redes, como Puma, aquela H&M, que é uma sueca, né, que são grandes grupos, né, de artigos esportivos, já disseram que não vão pagar os aluguéis de abril. E aí é interessante discutir a questão
peraí, de boa fé objetiva nesse ponto, e porque, Pois é. para uma demonstração, será que eles não tinham bala na agulha para poder continuar? Não tinha capital de giro suficiente? Ou seja, uma coisa é o restaurante, o bar, o pequeno comércio que não tinha condições de se manter em função justamente das restrições de mobilidade. Outra questão é uma determinada fábrica com algum potencial econômico. O que a senhora acha disso aí? Eu concordo Aqui eu estou 100%. interessante, o pessoal da Alemanha está falando mesmo aqui. Ó. Tem gente de Hannover, de Munique, além de vários locais do Brasil todo aqui, ó. Cuiabá, Sergipe, Recife. Aqui eu estou vendo um monte de gente. No Rio de Janeiro também, olha só. Vamos lá, professora. Eu concordo 100% com você. Eu acho que isso é um comportamento oportunista. Imediatamente teve reação tanto do governo como do parlamento, dizendo que era uma conduta antissocial. Essas empresas faturaram bilhões nos anos anteriores e a lei não foi feita para elas. A lei foi feita para aquele locatário que demonstrar um mínimo de causalidade entre a crise, as medidas pandêmicas e a sua crise financeira, sua dificuldade financeira de quitar o aluguel mensal. Certo. Como é que é feita essa demonstração? Na resposta brasileira, todos os meios admitidos ou há algum tipo de declaração? Você tem que entrar normalmente em contato com o locador e fazer isso por escrito, né? É claro que o mínimo de prova, a lei não dá esses detalhes, por exemplo, se você tem que apresentar alguns documentos, como a lei portuguesa, por exemplo, exige, né, que sejam apresentados alguns documentos, alguns comprovantes. Tem gente, só para ver, tá uma live internacional mesmo, tem gente de Lisboa aqui, também já se manifestando aqui, e de todas as partes do Brasil, do Rio, São Paulo, do Acre, estamos aqui realmente com muita gente aí boa querendo aprender contigo. Avisando, pessoal, nós estamos falando do direito alemão nesse momento, daqui a pouco a gente fala para o direito brasileiro. É verdade. É que eu estou, nesse ponto, acompanhando as perguntas para deixar a senhora mais à vontade para falar. Tá ótimo, muito obrigada. Eu fico muito feliz pelo interesse das pessoas em participar dessa live, em ouvir, porque direito comparado é uma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje, né? A lei não fala, Pamplona, ela não requer não exige que o locador apresente, que o locatário, perdão, apresente documentos específicos, mas se presume, né? O bom senso manda, obviamente, você jogar limpo com o proprietário e de mostrar a sua dificuldade. Certo. Até porque a lei fala numa verossimilhança, que ele tem que fazer uma prova, um indício da verossimilhança das suas alegações. Então, isso automaticamente vai ter que ser feito, né? Claro. E os contratantes na Alemanha, de um modo geral, são bem mais atentos aos princípios da boa-fé objetiva, aos deveres, né, do que aqui no Brasil. Então, a probabilidade de tentativas de burlar a lei, eu acho que são menores. Mas, de qualquer forma... E daí a polêmica com a Adidas, né? Parece até que eu não sei se ela voltou atrás ou não na proposta original, né? Porque houve uma informação nesse sentido. Mas eu não sei se você viu, no Valor Econômico de ontem, saiu uma notícia dizendo que a Renner, C&A, Marisa e as Casas Bahia já decretaram, já disseram que não vão fazer o pagamento do aluguel de abril já. E, segundo consta na reportagem, isso é uma tentativa de forçar já uma renegociação com os proprietários dos imóveis, né? Mas veja, a meu ver, numa visão bem superficial, assim, com base apenas numa notícia de jornal, para mim, me parece que esse é um comportamento altamente desleal. Primeiro, porque aqui não existe lei que autorize ela não pagar. A suspensão do pagamento, como você tem na Alemanha, essa lei emergencial. Nós temos um projeto de lei do 1179, do Anastasia, que a gente fala daqui a pouco. Esse projeto... Não é lei, ainda não é direito positivo, mas é a importância de justamente conhecer o referencial alemão nesse precedente normativo é fundamental para a gente ver o que é que pode vir aqui e até já antecipar problemas. Exatamente. O projeto de lei do Anastasia, a versão original, ele importou, de certa forma, a ideia de suspender o pagamento dos aluguéis
de março até outubro. Mas esse dispositivo, que se eu não me engano era o dispositivo artigo 10, ele foi retirado no Senado, né? E o projeto que foi aprovado no Senado não tem esse dispositivo. Então, nós não temos aqui uma base legal que permita essas grandes redes, de uma tacada só, decidir que não vão pagar o aluguel. Cortar imediatamente. Não é que pagou uma parte, não pagou nada, né? E uma conduta, além de incorrer em mora, isso ainda configura uma conduta desleal e oportunista. E nós temos aqui a boa-fé na sua vertente de abuso do direito, de limitação ao exercício abusivo das posições jurídicas, exatamente para tolher esse tipo de comportamento oportunista, né? Até porque essas empresas tiveram lucros, têm uma gordura financeira boa para suportar o período de crise. Elas mesmas disseram no início da crise que estavam preparadas, né? Por exemplo, a Via Varejo, que é dona das Casas Bahia e do Ponto Frio, deu uma declaração no início da crise dizendo que eles tinham uma reserva de 4 bilhões. Então, não justifica, em princípio, a não pagar um aluguel. Né? E o interessante também é que, veja, no Código Civil francês, o Código Civil francês foi reformado em 2016, e lá, pela primeira vez na história da França, se consagrou a possibilidade de revisão judicial dos contratos, lá no artigo 1195. E no 1195 diz o seguinte, olha, a parte pode solicitar a renegociação do contrato. Ótimo. Mas para você pedir a renegociação, você tem que continuar cumprindo o contrato. Qual é a ideia? É exatamente evitar o comportamento oportunista da parte que entra em renegociação e simplesmente para de pagar. Né? Então, essa hipótese, por exemplo, na França, jamais seria aceita também. Certo. Porque você tem que continuar cumprindo a sua obrigação durante todo o período de renegociação do contrato. O que também é um ponto muito interessante. Sem dúvida. Ó, como estamos chegando a 30 minutos, é bom dar um arremate na parte da Alemanha para ir já pensar no nosso projeto brasileiro. Nossa, mas é rápido, né? Então, vamos lá. O tempo passa muito rápido. E aí, essa coisa do time da live, a gente precisa estar sempre ligado. É por isso que eu deixo o convidado ou a convidada mais à vontade. Eu fico controlando o tempo e as perguntas também, deixando o pessoal perguntar à vontade, porque eu estou achando muitas contribuições muito interessantes aqui embaixo. Só para lembrar para o pessoal, ó, essa live vai ficar disponível nas próximas 24 horas aqui no meu perfil do Instagram, e eu vou fazer o download dela e baixar no meu canal no YouTube. Vou baixar esse aqui no canal Pamplona, que é o canal principal do conteúdo exclusivo, mas você siga os dois canais, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. E aproveite a oportunidade também para seguir aqui no Instagram a professora Karina Fritz. Né? Siga aí, bote o nome dela, Karina Fritz, você vai achar facinho o Instagram dela. Professora. Então, só para a gente concluir, além dessa alteração nos contratos de locação, a lei alemã permitiu ainda conceder uma moratória nos contratos de consumo essenciais, ou seja, água, luz, telefone, internet, né? Sempre nesse período de 3 meses, permitindo também que as partes façam um acordo diferente em respeito à autonomia privada das partes, né? E também o que eu achei muito importante, Pamplona, foi a disciplina dos contratos de mútuo, de empréstimos. De mútuo, de empréstimo, é muito emeratício. Exatamente. Tem um cunho social inegável, né? Muitas pessoas dependem, e pessoas físicas e jurídicas dependem de empréstimos, principalmente empréstimos bancários, e essas prestações também estão suspensas durante esse período de 3 meses. Depois, as partes podem renegociar como será feito esse pagamento. Se elas não chegarem a um acordo, o contrato vai ser prorrogado por 3 meses para que elas paguem esse período que ficou em aberto, né? E eu acho que, fazendo agora, já entrando na análise do projeto brasileiro, acho que faltou no nosso projeto considerar esses contratos privados de cunho eminentemente sociais, como é o caso dos contratos de consumo essenciais e os contratos de mútuo também. É claro que é você mexer num vespeiro, você tentar fazer qualquer coisa num contrato de mútuo aqui no Brasil.
Mas, como se trata de uma lei emergencial que quer disciplinar relações jurídicas de direito privado, e que essas relações são fundamentais para as pessoas, né, para a nossa sociedade, as pessoas não estão conseguindo trabalhar, as empresas não estão tendo fonte de renda. Então, eu acho que o legislador deveria ter intervisto, né, ter efetivamente previsto. O resultado é que agora nós temos um novo projeto de lei, que é o projeto de lei 1200, do senador Rodrigo Cunha. Ele se baseia numa proposta feita pela professora Cláudia Lima Marques, Sim. que pretende, então, conceder uma moratória a todos esses contratos que eu falei, né? Contratos de consumo, contratos bancários, que é até mais amplo, fala em contratos bancários, Sim. fala em plano de saúde, fala em contratos educacionais, quer dar também essa moratória para que as pessoas possam respirar um pouco durante esse período de crise e pagar depois. Né? Certo. Esse projeto ainda não foi votado no Senado. Certo. E nós temos que... Mas o projeto, o número do projeto é 1.200? 1.200. 1.200 é bom anotar, gente, porque nós temos 2 projetos andando, o 1109 do senador Antônio Anastasia, mais adiantado, e este novo projeto, 1.200, são de consulta obrigatória. Para quem está fazendo TCC de graduação, TCC de lato sensu, ou trabalhando sobre essa questão da pandemia, talvez no estricto sensu, é, sem sombra de dúvida, uma referência muito importante. E para quem advoga na área civil, então, mais ainda, já entra lá no site do Planalto, né, especificamente aí do Congresso, e clica para acompanhar o projeto. Siga aí, professora. É verdade. Eu acho que esses 2 projetos são de acompanhamento realmente obrigatório, porque pode ser que esse projeto 1.200 da professora Cláudia Lima Marques, ele seja aprovado ainda que com alterações, né? Porque, por enquanto, só são beneficiados consumidores, pessoas físicas. Mas o mundo inteiro, né? A gente pensa, por exemplo, pelo menos no mundo ocidental, Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra, França, eles estão se preocupando também em estender esses benefícios, no mínimo, às pequenas empresas. Agora, ontem, por exemplo, no jornal Der Spiegel, lá da Alemanha, saiu uma matéria dizendo que o ministro da Economia francês pediu que as grandes empresas dispensem, né, abonem 3 meses de aluguel das pequenas empresas, que os grandes proprietários, né, de imóveis façam mesmo uma remissão da dívida. Não é só moratória, é efetivamente abonar esses 3 meses, para você ver a gravidade da situação das pequenas e microempresas, né? Então, é um projeto que pode ter alteração nesse sentido. Para a gente já, de certa forma, se encaminhar um pouco para o final, o que eu acho um pouco do projeto Anastasia? Eu acho que é um projeto muito bom, ele veio na hora certa. Alô? Ó, caiu. Ó, a professora caiu, vou pedir para ela voltar de novo. Alô? Ó, gente, tudo bem? Enquanto a professora está tentando voltar, ela apertou aqui. O projeto do Anastasia é o 1179. Né? Ela já está voltando, deve ter tido algum problema de sinal. Ela caiu, mas já está voltando. E vocês aproveitem mais. Estou falando assim, enquanto ela está entrando, estou dizendo, gente, siga a professora Karina Fritz, porque realmente é um talento, é alguém que tem se tornado uma referência hoje no direito contratual brasileiro, principalmente por esse trânsito que ela tem no direito alemão, que é o diferencial. Quando eu conversei com ela, eu disse assim, olha, preciso fazer porque é o local de fala diferenciado, e isso é muito importante. Já voltou, acho que teve uma quedinha aí, mas estamos de volta. Continue falando. É verdade. Eu estava falando do projeto Anastasia, dizendo que eu acho que é um projeto importante, veio em boa hora. Eu acho lamentável que ele tenha perdido aquele artigo que permitia a suspensão do pagamento das locações. Né? Acho que houve, inclusive, algum tipo de acerto político para tentar tirar da parte só as locações urbanas. Há uma discussão, talvez, se a questão das locações empresariais
ainda continua. Eu fiz uma live muito interessante, professor, né, com um jovem professor, foi me orientando no mestrado, hoje já é doutor João Glicério, né, especificamente sobre locações comerciais, que aí eu estou avisando ao pessoal que também tem o acesso, já houve o download lá, tem o acesso, é sempre interessante fazer os links, eu estou pedindo ao pessoal que mantém o meu canal no YouTube lá, que além do nome dos professores, coloque também o tema, porque isso facilita nessa pesquisa. Continue, professor. O meu único ponto que eu acho mais problemático em relação ao projeto é o artigo 7º, que fala que aumento de inflação, variação cambial, desvalorização da moeda e até a substituição do padrão monetário não são considerados fatos imprevisíveis e, portanto, não dariam ensejo nem à revisão e nem à resolução do contrato. Eu acho esse dispositivo um pouco problemático. Eu acho que ele tem, em princípio, dois problemas graves que a gente poderia abordar aqui rapidamente. Primeiro, eu acho que ele diz mais do que o próprio Código Civil. Está indo além da teoria da imprevisão, né? Está indo além da lei, exatamente, da teoria da imprevisão. Nosso Continua falando. tá ótimo. É porque, para mim, congelou a imagem. Fiquei na dúvida. Pode continuar. Então, o Código Civil não exclui nenhum fato em abstrato, desconexo das suas circunstâncias, como evento imprevisível. Então, esse artigo diz mais do que o próprio Código Civil. E uma lei de emergência temporária não pode fazê-lo, né? E o segundo problema que eu acho grave é que ele faz uma separação, uma cisão da crise pandêmica, que justificou, inclusive, a edição de uma medida excepcional, de uma lei emergencial, dos efeitos econômicos dessa crise, né? Que é exatamente a crise econômica. Porque, veja, ninguém duvida que recessão econômica que já está se iniciando, segundo o FMI, que desemprego, eventual aumento acentuado da inflação, as quedas das bolsas, né, que nós vivenciamos no mundo inteiro, variação cambial, desvalorização da moeda, nesse exato momento histórico, repito, nesse momento histórico, seja decorrente da crise do coronavírus e seja um evento imprevisível. Ninguém contava com isso. Verdade. Não é? Ninguém contava. Agora, nós podemos até dizer, olha, no Brasil, em condições normais de temperatura e pressão... Em CNTP. Né, em condições normais de temperatura e pressão, pode ser que uma variação da inflação, uma desvalorização da moeda, não seja evento previsível e faça parte do risco das partes. Eu concordo. Mas em condições normais de temperatura e pressão. É claro. O que não é o caso agora, em que nós não temos sequer as dimensões dessa crise econômica, que já está sendo anunciada como a crise do século. O FMI já disse que ela será uma crise pior do que a de 2008, só equiparável à Grande Depressão de 1929. Nós estamos falando que nós estamos vivendo, naquelas teorias conspiratórias, é o problema das décadas de 20. Tivemos problemas em 1620, 1720, 1820, 1920 e também 2020. 2020, é verdade, né? Então, o legislador, isso por si só já desautoriza o legislador de emergência temporário a fazer um dispositivo como esse, dizendo muito mais do que o próprio Código Civil diz e negando a realidade dos fatos. Porque não podemos dizer agora que não vamos ter alta da inflação, não podemos dizer agora que não vamos ter uma abrupta desvalorização da moeda, não podemos dizer isso. Verdade. Como é que a lei de antemão, numa canetada só, já vai dizendo que isso não é fato imprevisível? Verdade. Eu acho isso bem problemático. Certo. Né? E já me encaminhando no final. Já estamos com mais de 40 minutos aí, estamos aí. Já estamos, A gente tem sempre o receio, quando fica perto dos 50, eu já fico nervoso de medo de a gente cair falando. Vamos lá. Já concluindo, eu acho o seguinte, nós percebemos que esse artigo ele está em descompasso com a tendência na Europa. Veja, ele se baseou expressamente, a própria lei em si,
se fundamenta, se justifica, digamos assim, na Lei Fayot, se inspirou na Lei Fayot de 1918 na França, que veio justamente para permitir a revisão dos contratos por causa de grave alteração nas circunstâncias econômicas do pós-guerra. Ou seja, alta inflacionária, escassez de produtos, de recursos. Como é que eu me inspiro nessa lei e eu venho dizer exatamente o contrário? É verdade. Não é? Outra coisa, o Código Civil francês, eu já mencionei aqui, pela primeira vez na história, a França consagrou a possibilidade de revisão judicial dos contratos. A França sempre foi, o direito francês sempre foi averso à intervenção do juiz nos contratos. Sim. Isso é fato, é clássico, uma isso histórica, exatamente, não tem nem o que se discutir, está fora de questão. Mas a jurisprudência da Corte de Cassação francesa veio evoluindo, de certa forma, e a doutrina também, principalmente fazendo muito estudo comparado com Itália e com a Alemanha, veio se desenvolvendo até que chegou em 2016, com a reforma do Código. Eles introduziram um artigo, Pamplona, o 1195, que diz o seguinte, veja só, se houver estou lendo por alto, né, resumindo, se houver mudanças imprevisíveis nas circunstâncias que estavam presentes no momento da conclusão do contrato, de forma que a execução se torne extremamente onerosa, difícil, custosa para a parte, ela pode pedir a renegociação do contrato. Ela Ou seja, a admissão da revisão por onerosidade excessiva. Exatamente, né? Teoria da imprevisão. Exatamente. Nós que o Código Civil de 2002 trouxe onerosidade excessiva como uma hipótese para a resolução. Mas a ideia de um princípio da conservação do negócio jurídico faz com que, sempre que seja possível manter a intenção das partes com uma equação econômica compatível, a gente possa manter. Que bom que nós estamos vendo também até um marco de uma resistência cultural francesa também. Exatamente. Então, quando nós vemos o movimento que já existe na Alemanha de revisão judicial dos contratos, a Alemanha revisa os contratos desde a Primeira Guerra Mundial, e isso nunca foi um fator de entrave ao desenvolvimento do comércio jurídico, isso nunca foi um entrave ao mercado, tanto é que a Alemanha é uma das maiores potências da Europa, né? Itália prevê a revisão também, Portugal e Espanha, por último a França, admitindo expressamente como princípio, ainda que seja exceção, porque a regra é o cumprimento, não há dúvida disso, mas há essa previsão. E, de repente, o projeto Anastasia vem em outra direção, como se nós estivéssemos andando na contramão da história um pouco. Sim. É essa sensação que passa, né? E eu acho que o nosso Código Civil tem mecanismos suficientes, mas esses mecanismos, embora eu tenha uma sensação que de lá a gente não consegue extrair um sistema uniforme, né, harmônico, dos pressupostos, afinal, quais são os pressupostos para a revisão do contrato. Mas eu acho que você tem que, a doutrina tem essa tarefa de interpretar esses artigos sempre com base no artigo 113. Certo, né? Perfeito. Tá? Na ideia da teoria do negócio jurídico. Perfeito. Exatamente. Nós temos que pensar na teoria da quebra da base do negócio. O artigo 113 está lá, é a cláusula geral da boa-fé enquanto cânone interpretativo integrativo. Perfeito. Né? Nós temos a teoria da base do negócio, já não é estranho o nosso ordenamento, Verdade. já existe o CPT. E, afinal de contas, não se trata de importar ou não importar soluções, se trata da gente comparar, ver como os outros países estão solucionando o mesmo problema que nós temos e ver se a nossa solução é boa, ver se a nossa solução é adequada ou se precisa ser melhorada. A gente escuta muito algumas vozes falando, mas agora não é hora de teoria alemã, né? Deixa a teoria alemã para lá. Eu acho que esse não é um argumento científico. Não. Né? Eu acho que, na verdade, nós podemos ter uma solução nossa, mas não se pode desprezar as experiências de outros sistemas que testaram e funcionaram ou não funcionaram. Eu costumo dizer que o
O melhor definição, o conceito de loucura é querer fazer a coisa do mesmo jeito e que tenha resultado diferente. Ou seja, quando nós vemos determinadas experiências estrangeiras que dão certo, trazê-las para cá é uma ideia. Mas que dão errado querer trazer, aí é sinal de loucura ou de desconhecimento, ou pior, de má fé. Com certeza. E eu acho que esse argumento de que não vem com teoria alemã agora, que agora não é hora. Mas olha, como assim? O projeto de lei se inspirou na teoria francesa. As vozes que normalmente fazem esse tipo de observação se baseiam em teorias francesas, italianas, norte-americanas para fundamentar outros pontos de vista. Então, para mim, fica um pouco incompreensível por que teoria francesa